Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês para mais esse webinar. Já vamos para o 10º do nosso programa de formação para automação avançada no PJE. É um prazer estar aqui conversando com vocês, para a gente poder desenvolver este trabalho. Hoje nós vamos falar sobre o novo editor do PJE, essa funcionalidade com a qual nós buscamos resolver aí um calcanhar de Aquiles, por assim dizer, neste projeto. Eu estou aqui com o conselheiro Rubens Canuto, que preside a Comissão de Tecnologia do CNJ e também é o coordenador do Comitê Gestor Nacional do PJE. Conselheiro, boa tarde. É uma alegria recebê-lo no nosso webinar, que o senhor participou da abertura e está conosco aqui. E, além de convidá-lo aí para falar, para dizer algumas palavras, também para contar um pouco da sua própria experiência com o editor e do que acha desse projeto e dessa iniciativa. Boa tarde, Antônio Augusto, Dr. Paulo Porto, Dr. Tiago Vieira e demais participantes, né, deste 10º webinar. Inicialmente, Braulio, eu gostaria de ratificar mais uma vez apenas os parabéns do plenário, né, do CNJ a você, como gestor auxiliar da presidência, e a toda a equipe, né, da tecnologia de informação do CNJ, pelo brilhante trabalho que tem feito à frente da parte de tecnologia, e especialmente no que se refere à presente sequência de eventos. Né, realmente, os webinars têm sido um sucesso, né, e tem sido uma plataforma extraordinária para a divulgação, né, dos recursos e funcionalidades que estão sendo desenvolvidas e que podem ser desenvolvidas no âmbito do processo judicial eletrônico. Então, parabéns pela iniciativa, muito bem sucedida, como revela o número de participantes agora chegando a 101, nessa 10ª edição, né, do evento, na 71ª edição do evento. Gostaria, Braulio, também de dar um depoimento, não apenas a você, como a todos os usuários, né, todos os técnicos de TI do CNJ e de outros tribunais, sobre o importante avanço que foi o atual editor de texto desenvolvido pelo CNJ. Realmente, o editor de texto sempre foi um grande problema, né, dos processos judiciais eletrônicos, especialmente o PJE, que eu já uso, né, desde o início dele no âmbito do tribunal ali em 2007, 2008, o editor de texto sempre foi muito ruim. O editor de texto praticamente sem nenhum recurso, ninguém usava, na verdade, o editor de texto como editor de texto, né, se produzia as minutas em outros programas, como o Word, como o LibreOffice, etc., e depois se copiava e colava o texto. Era muito mais um campo vazio, né, um campo em branco, onde se colocava ali o texto pronto, do que propriamente um editor. E assim eu próprio fazia e sempre fiz até o lançamento do editor novo. O editor de texto novo, realmente, ele é espetacular. Eu já usava o Word, né, na versão online, para editar arquivos do Google Drive, e passei a utilizar com muita frequência o editor de texto, né, do LibreOffice, que foi incorporado ao PJE. É um editor de texto simples, intuitivo, né, com os ícones, com os menus muito semelhantes aos editores de textos tradicionais que utilizamos, seja no Word, né, seja o próprio LibreOffice, e com muitos recursos. Quer dizer, não se precisa mais se recorrer a editores de textos offline, instalados nas próprias máquinas, para se produzir, né, textos longos, inclusive, no âmbito do PJE. Achei fantástico também o fato de, à medida que você vai ir digitando e salvando aquele documento, automaticamente aquela minuta já ser incorporada, né, ao PJE em extensão PDF. Isso é um recurso espetacular, porque evita, né, o risco de perda do documento, e é algo praticamente realizado de forma instantânea, que permite, inclusive, o trabalho colaborativo. Então, é um editor de texto fantástico. Estou de parabéns pelo trabalho. Todo mundo que tem trabalhado com ele tem achado fantástico, né, o atual editor de texto, o PJE, e a única expectativa nossa agora, ou a maior expectativa, é para que ele seja estendido também aos atos colegiados do Conselho Nacional de Justiça e não apenas às decisões monocráticas, porque a disputa está injusta, viu? Todo mundo agora só quer fazer decisão, ninguém quer fazer mais acordo nem voto. Mas obrigado a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa 10ª edição do webinar. Eu estarei presente aqui, Braulio, até o final para
para assistir mais uma apresentação do novo editor de texto para que possa explorá-lo em todos os seus recursos. Muito obrigado e estarei presente junto com os demais. Tá bom, obrigado, conselheiro. É uma alegria recebê-lo aqui nesses nossos eventos de sexta-feira, que já ficaram tradicionais. E como eu sempre digo, não pergunte se vai ter, pergunte qual vai ser o tema. Esse é o nosso objetivo, né? E tem se mostrado uma experiência muito boa, muito interessante, uma repercussão positiva grande, e podemos acompanhar a potência desse projeto. Eu, desde logo, vou passar para vocês o Antônio Augusto, que liderou esse projeto, e é o chefe da divisão do PJE no Conselho Nacional de Justiça, para que fale do editor para nós. Vamos lá, Augusto. Libera a sua câmera e vamos ver. Obrigado, Dr. Braulio. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí a mais um webinar. Hoje o assunto, como dito, é o editor LibreOffice, integrado ao PJE. Permita-me me apresentar, eu sou Augusto me conhece como Antônio Augusto também. Sou servidor aqui do Conselho Nacional de Justiça, na área de TI, e estou à frente atualmente da divisão do processo judicial eletrônico, que cuida, além do PJE, nós cuidamos de outros sistemas que têm relação com o processo eletrônico, como o BNMP e o SEU, por exemplo. Tá? Estou à frente aí dessa divisão aqui no CNJ. E aí, indo direto ao ponto, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Nós vamos falar hoje sobre o editor LibreOffice Online integrado ao PJE. Tá? Durante a apresentação eu vou falar sobre a motivação, né? O porquê do projeto. Toda solução ela tem que resolver um problema, não é? Vou dar um breve histórico aqui, um breve relato sobre o andamento do projeto, como é que ele aconteceu, como é que foram as fases dele. E aí vou entrar na parte mais técnica, por assim dizer, né? O que eu preciso configurar no PJE para eu configurar corretamente o editor para uso, né? Vou falar um pouco sobre a arquitetura da solução também. Então, a gente vai entender aí qual é a diferença do editor LibreOffice, né? Para o editor tradicional do PJE, que é o editor HTML, seja o TinyMCE ou o CK Editor, né? E, finalmente, eu vou fazer uma demonstração prática de uso do editor PJE, acessando uma aplicação aqui na minha máquina preparada para isso, tá? Então, vamos adiante, falar primeiramente sobre a motivação, tá? Todos sabem, quem utiliza o PJE, que o PJE utiliza editores HTML para produção de texto, né? E esses editores HTML, eles têm uma característica de recursos mais simplificados de editoração. Do ponto de vista do nosso usuário, o usuário do PJE que precisa trabalhar com editoração de texto, os recursos de editoração dos editores tradicionais HTML, eles são considerados insuficientes, né? Os usuários reclamam muito de falta de recursos que eles encontram facilmente em editores de mercado, como o Word é o mais famoso deles, mas há o próprio LibreOffice Desktop, né? E eles reclamam muito de falta desses recursos que eles estão acostumados a utilizar nos editores. E aí, uma coisa vai levando a outra, né? Pelo fato dos editores não fornecerem todo o ferramental para os usuários, eles acabam migrando para os editores padrão, digamos assim, principalmente o Word. Acabam fazendo seus despachos, minutas de sentença, decisões e outros tipos de documento localmente nos seus desktops, né? E aí eles têm à disposição toda a formatação, todo o recurso necessário para produzir o texto do formato que eles desejam. Mas depois acaba acontecendo um efeito colateral que torna o uso do editor do PJE talvez ainda mais indesejado, talvez pior do que a falta de recursos, a questão dos recursos simplificados, né, dos editores HTML, talvez pior que isso seja a fase 2, digamos assim, quando o usuário produz o documento no Word e vai levá-lo para o editor HTML no PJE. E aí começa uma jornada, começa uma saga de perda de formatação, ele precisa reformatar o texto lá dentro do editor HTML. Muitas vezes nem é possível aplicar a formatação que ele utilizou lá no Word dentro do editor HTML, então ele tem que usar a criatividade para utilizar, de repente, um outro recurso. E isso é motivo de muita reclamação, o usuário realmente sofre bastante com esse tipo de limitação no PJE. E o outro motivo de se ter um projeto dessa natureza
é o próprio formato HTML gerado a partir do editor, né? O HTML, ele tem uma formatação dinâmica, né? Não sei se vocês já perceberam, mas a depender da área que você tem disponível para exibir um documento HTML, os itens, né, da página, eles vão se reagrupando ali dentro. Se você aumenta, se você diminui, e isso é uma característica muito interessante, porque é isso que permite, por exemplo, a responsividade, né? Mas é pouco desejável quando se trata de documentos textuais formatados, né? O usuário ele não quer essa, digamos assim, essa mutação, né, de formatação que o HTML fornece quando se trata de documentos, né? Um parágrafo acaba ficando maior ou menor a depender do tamanho da tela da área de exibição que você tem disponível, e isso aí realmente é motivo de reclamação. E sem falar que o HTML não oferece vários recursos que os usuários estão acostumados, desejam e que reclamam muito pela ausência desses recursos, que são a paginação, né, a questão do cabeçalho e rodapé. Você não consegue trabalhar dentro do HTML, do editor HTML, como você faz no Word, por exemplo, né, colocando um cabeçalho, aquele cabeçalho sendo repetido a cada página, até mesmo porque o HTML nem tem página, né? E a experiência que o usuário tem acaba sendo de um formulário contínuo. Isso aí realmente é motivo de muita reclamação por parte do nosso público. Então, esses são os motivadores, digamos assim, principais para que a gente iniciasse esse projeto de um novo editor, um editor com uma característica diferente no PJE. Um pouquinho do histórico, né? Esse projeto ele foi iniciado lá pelo TJ da Bahia, tá? Foi o TJ da Bahia que teve a iniciativa de desenvolver uma POC de utilização de editor como um serviço. Eu vou falar mais um pouco à frente, né, sobre a arquitetura de sistema, mas já adiantando aqui, o LibreOffice Online é um serviço. Ele não é um editor incluído dentro do PJE, tá? Então, todo mérito aí para o pessoal do TJ da Bahia que teve esse insight lá atrás e correu atrás para materializá-lo, digamos assim, né? Eles iniciaram com o OnlyOffice. O OnlyOffice é uma outra opção, além do LibreOffice e do Office 365 da Microsoft, né? Ele é uma outra opção nesse sentido, de editor como serviço, né? Eles fizeram uma POC, a gente chegou até a ter uma interação com a equipe técnica deles aqui no CNJ, mas lá para frente a gente descobriu que teríamos problemas de licenciamento com o OnlyOffice, né? E o próprio pessoal do TJ da Bahia, né, partiu então para o LibreOffice. Aí já tomamos aí todos os cuidados em relação ao licenciamento, verificando toda a documentação, os direitos de uso, né? E aí sim a coisa andou, né? O pessoal do TJ da Bahia fez um protótipo inicial que nós aproveitamos aqui no CNJ para fazer a integração com o PJE. E aí o trabalho que nós fizemos aqui do lado do CNJ foi no sentido de criação de telas e recursos no PJE, né, que a gente chama de PJE Legacy hoje em dia, para interagir com esse serviço do LibreOffice Online que o pessoal do TJ da Bahia já tinha dado o caminho das pedras, por assim dizer, para a gente. Até hoje o pessoal do tribunal colabora conosco. Recentemente até tivemos uma interação muito bacana, colocamos algumas dúvidas de configuração do LibreOffice Online para que eles nos ajudassem, e eles continuam nos ajudando até hoje, né? Isso é mais um exemplo daquele trabalho colaborativo que a gente tanto prega aqui na comunidade do PJE, né? E aí pegamos esse pacote e disponibilizamos como serviço em nuvem para que o PJE Legacy passasse a utilizá-lo, tá? A gente tem aqui uma tradição, por assim dizer, né, de experimentar no CNJ essas novidades. E por que isso? Né? Porque aqui no CNJ a gente está com a instalação na nossa mão, então qualquer problema que tem a gente consegue rapidamente atuar. Somos nós que mantemos a instalação do PJE no CNJ. E aí o editor LibreOffice Online, nesse sentido, a gente também achou interessante começarmos pelo CNJ, implantar aqui no CNJ. Além disso, o CNJ tem uma representatividade muito grande, né? Temos aqui representantes, conselheiros, pessoas que vêm de outros tribunais, né, de diversos ramos da justiça, até fora do judiciário. Então, é muito plural essa questão de utilização das funcionalidades dentro do CNJ. Nos traz um feedback muito interessante. Tá?
E aí, para fazermos isso no CNJ, a gente começou pelos fluxos, né? Como já foi adiantado aí no início, e eu vou falar um pouquinho lá na frente, a gente ainda não tem um editor em todos os recursos de editoração dentro do PJE. Ele ainda não está no colegiado, por exemplo, tá? Então, nós adaptamos os fluxos monocráticos aqui do CNJ. O editor ele também pode ser utilizado por secretaria, sem problema nenhum, tá? Fizemos um treinamento para o público interno. De imediato já percebemos uma aprovação do público interno, gostaram bastante do que viram, né? Tivemos que alterar o aplicativo PJE Token, que já estava no ar, né? Quando a gente colocou a aplicação aqui no CNJ, a gente colocou o PJE integrado com o editor LibreOffice em janeiro, durante o recesso aqui no CNJ, tá? E começaram a utilizar efetivamente em fevereiro. Tivemos que mudar o PJE Token, a versão que tem hoje, né, ela consegue verificar se o formato de um documento é HTML ou DOC, ou DOCX ou ODT, e aí ele se renderiza internamente de acordo com o formato do documento. Tá? Já está disponível essa versão lá na Apple Store e na Play Store. E aí, finalmente, disponibilizamos a versão em produção para uso aqui no CNJ, logo após o recesso de janeiro, né? Isso não significa que o nosso projeto foi finalizado. A disponibilização em produção no CNJ foi só parte do nosso backlog. São aquelas entregas rápidas, né, que você faz, mas continua perseguindo o seu target, né, o seu escopo definido inicialmente. E o que ainda falta? Faltam os fluxos do colegiado, as alterações nos painéis de votação, né, e algumas funcionalidades que a gente já viu que vão ser necessárias na barra de ferramentas do PJE integrado com o editor LibreOffice Online. Mais tarde vocês vão ver que ferramenta é essa que barra de ferramentas é essa que eu estou me referindo. Que é, por exemplo, permitir com que você já lance movimentação, já faça o lançamento de expedientes, já pela própria toolbar do editor, tá? Lá na frente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso quando eu mostrar a aplicação funcionando. Indo para a parte mais técnica, né, configuração. Como é que eu faço para configurar o meu PJE para utilizar o editor LibreOffice Online? São basicamente 4 temas, digamos assim, que você vai ter que abordar dentro do PJE, tá? Variáveis de ambiente, parâmetros de sistema, fluxos e modelos de documento, tá? Variáveis de ambiente, eu relacionei aqui, mas a gente vai disponibilizar toda essa documentação lá no Docs PJE JusBR, tá? Mas só para efeito de ilustração, a gente tem 6 variáveis de ambiente para serem configuradas para a utilização do editor LibreOffice Online dentro do PJE. Eu não sei se isso já foi dito em algum outro webinar pelo Rodrigo Menezes, talvez isso esteja sendo repetitivo, mas o PJL já permite que você suba essas variáveis tanto como variável de ambiente ou cadastre como parâmetro de sistema, tá? Hoje ele já consegue verificar nos 2 lugares. Às vezes o tribunal se sente mais confortável utilizando a tabela de parâmetros em vez de variável de ambiente. Então é possível subi-lo também como parâmetro. Então, a primeira coisa é configurar essas variáveis de ambiente que vão dar o apontamento de onde é que está o servidor do LibreOffice Online, o conversor e por aí vai, a chave de acesso, tá? Isso aqui a gente vai disponibilizar um material técnico bem completo para vocês. Em seguida, temos os parâmetros de sistema, né? Aqueles parâmetros que tem a telinha lá do PJE, que você configura e tudo mais. São 3 parâmetros adicionais aí no caso da integração com o editor LibreOffice Online. Temos que configurar o editor que está sendo utilizado, que aí a gente coloca a letra L, né? Essa variável, esse parâmetro PJE, sistema editor. Tem uma variável adicional, que é uma booleana, editor LibreOffice habilitado. E tem uma opcional, a gente vai falar mais na frente também, que é a possibilidade de você já definir um modelo base para a utilização do LibreOffice Online no caso de novos documentos. Dando sequência, você vai agora entrar na configuração de fluxo. E a configuração de fluxo do editor LibreOffice Online, ela ficou bem simples na minha opinião, tá? Basicamente naquelas tarefas em que você tem a utilização de editor, né? Digamos, no minutarato lá do preparato judicial, que é justamente o exemplo aí, você só vai selecionar o tipo lá naquele combo editor LibreOffice. E pronto.
A partir daí, ele já sabe, uma vez que você tem configurado as variáveis de ambiente, configurado os parâmetros da aplicação e setado aqui o editor LibreOffice, o seu fluxo já está preparado para utilizar o editor. Tá? Então, aqui é um trabalho de você identificar quais são os pontos da aplicação que utilizam o editor HTML tradicional e substituí-lo pelo editor LibreOffice, que é o que aparece ali na combo de tipo. Tá? Você não precisa configurar aquelas nomenclaturas gigantes, né, que apontam para o frame e tudo mais. É simplesmente selecionar lá na combo de tipo. Prosseguindo com a configuração, na parte de modelos, né, nós criamos aí a possibilidade de você criar um modelo de documento já no padrão do LibreOffice. Ok? O pessoal sempre pergunta, mas eu ainda vou poder utilizar os meus modelos HTML? Sim, eles podem ser utilizados sem problema, a gente vai ver mais lá para frente na demonstração. Mas eu já adianto que há uma perda de formatação dos modelos HTML utilizados no editor LibreOffice Online. O ideal é que se criem modelos específicos para se trabalhar com o LibreOffice. E aí na tela de cadastro dos modelos, né, nós criamos aí, não sei se vocês conseguem ver, talvez a imagem esteja muito pequena, mas o último campo ali do formulário, o editor utilizado, né, nós temos 3 tipos agora. O TinyMCE, que é o primeiro lá do PJE, o CK-Editor, que foi aquele desenvolvido pela Justiça Eleitoral, ou o LibreOffice. Então, quando eu marco o LibreOffice, ele automaticamente renderiza essa área aqui de baixo para que eu coloque, para que eu elabore o meu modelo de documento. E aqui é interessante porque eu já posso contar com todo o recurso do editor. Tá? Por exemplo, aqui nessa imagem, eu tenho o Brasão da República, o Conselho Nacional de Justiça, como sendo cabeçalho do documento, daquele tipo que a gente coloca num editor, no Word, por exemplo, e ele se repete em cada página. Eu posso já colocar aqui a numeração automática e coisas desse tipo que a gente não teria possibilidade de fazer nos editores HTML. Então, já posso configurar isso de imediato nos modelos do tipo LibreOffice, aqui no PJE. Configuração é isso. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a arquitetura do editor. Tá? O editor de LibreOffice Online, diferentemente dos editores HTML utilizados pelo PJE, ele é centralizado na nuvem. Né? Então, assim, fazendo uma comparação muito a grosso modo, é como se o PJE acessasse um terminal, né, remoto, que tivesse ali o editor para ele trabalhar. Isso é um serviço publicado na nossa nuvem, né? Que está devidamente configurado para receber requisições a partir de chave de autorização, é seguro, tudo bem tranquilo em relação a isso. O armazenamento das minutas, né, à medida que você vai produzindo suas minutas no editor, então percebam, ele está na nuvem, ele não está na sua infraestrutura, não está dentro do seu tribunal. Então, onde é que estão sendo armazenadas aquelas minutas que você está produzindo? Tá? Elas também estão sendo armazenadas lá na nuvem. Nós temos um repositório próprio para armazenamento dessas minutas. Nesse repositório, há toda uma segmentação por tribunal, de forma a não ter nenhum, digamos assim, baralhamento dos documentos feitos em relação a um tribunal ou ao outro. É tudo segmentado, tá? Com chave de acesso, tudo bonitinho. Mas tudo isso é feito na nuvem, não é no repositório do PJE, o PJE instalado no tribunal, digamos assim. E à medida que a gente vai salvando os documentos, como o próprio conselheiro Rubens no depoimento já falou, o PJE ele vai gerando versões PDF desse documento, tá? Que está na nuvem, e armazenando localmente na base de dados, no repositório, seja JCR, seja S3 do PJE. Tá bom? Mais lá na frente tem um desenho que vai ficar mais claro isso. É o próximo slide, inclusive. Então vejamos. O usuário, aqui na esquerda, né, ele interage com o PJE. Okay? E o PJE vai acessar o serviço do LibreOffice Online pela nuvem. Okay? E aí nós temos basicamente 3 serviços disponíveis. Esse LOL Service, LOL é de LibreOffice Online. Tá? Esse LOL Service é o próprio serviço do editor. É o que aparece lá para o usuário realizar a sua atividade, né? Produzir o seu texto, produzir seus documentos. O LibreOffice Online ele utiliza uma abordagem chamada WOP, que é a seguinte:
eu tenho o editor, certo? Mas quando eu clico, por exemplo, no botão salvar, onde é que ele vai salvar essa informação? Eu defino todas essas interações com o meu ambiente interno, digamos assim, nesse serviço aqui, nesse serviço OP, né? Então, o LibreOffice Online, toda vez que ele tem um salvamento de documento, a recuperação de documento, tudo que ele precisa acessar uma base de dados para recuperar aquele documento ou alterá-lo, ele vai recorrer a esse serviço aqui que nós chamamos de UOP. É da própria arquitetura dele, tá? E aqui o que nós fazemos? Nós salvamos no repositório na nuvem, tá? Padrão S3, com toda a segmentação por tribunal, instância, totalmente seguro, sem nenhum risco de misturar dados entre tribunais. Tá? E o PJE, como ele precisa exibir a informação no formato PDF, né, o que eu acabei de falar para vocês, ele vai fazer uso desse terceiro serviço chamado Conversor Service. Esse conversor vai fazer o quê? Vai pegar o documento, que é produzido no formato doc, vai transformar em PDF e vai retornar para o PJE. E o PJE, por sua vez, vai armazenar esse PDF no seu repositório de dados. Ok? É basicamente assim que nós desenhamos a arquitetura do PJE, tá? Na integração com o LibreOffice Online. E aí, nós vamos partir para a demonstração. Tá? Eu subi aqui na minha máquina uma instalação do PJE, tá? Tá anonimizada, em dados sensíveis, está tudo certinho. E vou mostrar para vocês como é que é na prática a utilização do editor dentro do PJE. Tá? Bom, vou começar aqui pela parte do modelo. Modelos de documento. Como eu disse para vocês, agora a gente tem um terceiro tipo de editor aqui na telinha de configuração de modelo de documento, que é o editor LibreOffice. Tá? Eu vou clicar aqui, que inclusive ele está como item de pesquisa. Eu já criei aqui um modelo base para mostrar para vocês. Ó, basicamente, o que é que ele faz? Aqui são os dados do modelo, normal, todo mundo já está acostumado com isso. Mas na interação com as variáveis, né, com as ELs, eu vou utilizar o editor do LibreOffice Online, que já aparece aqui para mim. Tá? E como eu disse aqui, eu tenho todos os recursos de um editor rico. Né? Eu posso colocar cabeçalho, rodapé, numeração de página, tabelas, enfim, tudo que eu faço em um editor normal de mercado, eu consigo fazer aqui já na elaboração do meu modelo de documento. Tá? Mais uma vez falando para vocês, os editores, os modelos HTML, por exemplo, aqui do TinyMCL, do CK-Editor, eles continuam valendo, mas a gente sofre aí um pouquinho com a perda de formatação, tá? Assim, a gente recomenda que se utilize, que se faça o esforço para migrar as informações de modelos para o padrão LibreOffice quando o tribunal resolver colocá-lo em produção. O que acontece aqui? Nós percebemos em relação a esse tema modelo, né, depois da implantação aqui no CNJ, inclusive, que muitos modelos de documento, na verdade, eram repetições. Né? Basicamente, o que se queria era um cabeçalho com os dados básicos do processo e o tipo de documento como sendo o título do documento. E aí a equipe aqui interna criou aquela variável que eu mostrei para vocês lá na apresentação. Vou voltar aqui um pouquinho. Variável não, parâmetro, desculpa. Que é esse cara aqui, ó. É o documento modelo base LibreOffice, que é opcional, tá? Esse parâmetro informa o seguinte, que toda vez que eu for mandar criar um novo documento, em vez dele criar o documento do zero, ele já vai renderizar esse modelo aqui que você seta como parâmetro do sistema. Ok? Que foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Eu criei esse modelo base LibreOffice para ser utilizado como modelo base quando eu criar um novo documento. Ok? Então, acho que é o que eu tenho para falar sobre modelos de documento, é isso. Então, resumidamente, fazendo um apanhado geral. Funciona com o modelo HTML, mas tem perda de formatação.
O ideal é que você crie modelos de documento baseado no editor LibreOffice Online e você pode criar um parâmetro de sistema que aponte para o modelo de documento do LibreOffice Online para toda vez que o usuário for criar um documento novo, ele nem precisar escolher o modelo, ele já utiliza aquele modelo como padrão. Tá? Basicamente isso sobre esse tema modelo de documento. No fluxo, dá uma passadinha rápida lá no fluxo, né? Vamos entrar aqui num page, preparato judicial. Certo. O fluxo, basicamente, como eu falei para vocês, o que vai ser feito é a substituição da variável, né, do editor antigo pelo editor LibreOffice. Então, vamos entrar aqui no Minotarato. Vejam, aqui antes havia uma variável apontando para um editor, para um frame, né, de editor HTML, TinyMCE ou CKEditor. E agora eu simplesmente substituí pelo editor LibreOffice. Só isso já é suficiente para que você tenha o LibreOffice nos seus fluxos, tá? Desde que você tenha feito as configurações anteriores, obviamente. Tá? Então não tem muito segredo aqui na questão do fluxo, não. Fechado esse tema, vamos a uma demonstração. Eu vou entrar aqui em um gabinete, como assessor, por exemplo, tá? E já deixei preparado aqui alguns processos na tarefa de minutar ato. Ok? Vou entrar aqui no minutarato. Tenho 3 processinhos aqui para brincar. Quando eu clico aqui no minutarato, esse fluxo aqui não foi alterado, é o mesmo que vocês estão acostumados. Ele vai renderizar essa telinha aqui para mim. Ó. Okay? Então eu tenho 3 opções aqui. Criar um documento do zero, né, que é o criar um novo. Criar um documento a partir de um modelo. Ou carregar um documento, um doc, docx ou ODT que eu tenha feito na minha máquina, que eu tenha feito fora do sistema. Certo? Para que eu tenha acesso a esses itens, eu primeiro preciso selecionar qual tipo de documento que eu estou fazendo. Digamos que seja uma decisão. Ok? Começar pelo novo documento. Clico aqui no ícone. E o PJE vai abrir em uma outra aba o editor LibreOffice para que eu comece a elaborar o meu documento. Ok? Se eu voltar lá no painel, ele já renderizou nessa área o mesmo documento que eu estou trabalhando no formato PDF. Se eu escrever aqui e salvar, ele tem um autosave de 1 minuto, tá, pessoal? Mas aqui você pode salvar tanto clicando no documento como Ctrl S, como se você estivesse no editor normal. Se eu escrever alguma coisa aqui e salvar, eu retorno, já está aqui no meu PDF. Se eu quebrar uma página, criar uma nova página, agora eu tenho 2 páginas, automaticamente a minha visão lá no painel já é atualizada. Ok? Mas, Augusto, você me falou agora há pouco que eu posso configurar uma variável, um parâmetro para que eu não comece o documento do zero, ele já parta de alguma coisa, né? Sim, então vamos fazer isso agora. Vou excluir esse cara aqui. Vou voltar aqui com o meu perfil de administrador. Só um minuto. Vamos aqui acessar a parte de parâmetro. Parâmetro, conforme está lá na apresentação, é esse aqui, tá? Ok, aqui eu coloquei, eu já criei o parâmetro e coloquei de forma proposital ele como -1. Então vamos voltar lá na nossa tela de modelo para descobrir qual o ID desse modelo de documento que eu tenho que colocar aqui. Então vamos lá no modelo. A gente pode pesquisar aqui apenas pelos modelos em formato LibreOffice, só tem um.
e o ID dele é 716. Legal. Voltar lá no parâmetro. Localizar novamente o meu parâmetro, vamos editá-lo. Colocar aqui 716. Legal, isso já deve ser suficiente para que a gente tenha uma outra interação lá com o editor ao criar um documento do zero. Vamos voltar lá com o perfil de assessor-chefe. Muito bem, voltei aqui, vou novamente no Minutarato. Vamos tentar repetir aí o que nós fizemos, né? Selecionar o tipo de documento decisão. Esses tipos de documento aqui, pessoal, eles continuam com aquela mesma lógica lá do fluxo. Você consegue restringi-los por variável de fluxo, tá? Tipo disponíveis IDs ou algo do tipo, né? Então só vai aparecer aqui o que está definido como variável de fluxo. Mesmo comportamento do editor anterior. Então se eu clicar agora em novo documento, o que vai acontecer? Ele vai abrir uma nova aba, assim como ele fez da vez anterior. Só que agora eu não começo mais do zero, eu já começo a partir de um modelo padrão. Então aqui ele já traz para mim a classe, o número do processo, o requerente, requerido e o tipo de documento que eu escolhi. Okay? E aqui é basicamente o trabalho de criação do meu documento. Okay? Aqui, se eu mudar de página, por exemplo, criar mais uma página, ó, percebam que eu já tenho aqui o recurso do cabeçalho sendo repetido. Ó. Coisa bacana que o usuário sempre pede, né? Posso incluir nota de rodapé, paginação, tudo que um editor permite fazer. E voltando aqui ao painel, tudo que eu estou fazendo lá está sendo renderizado aqui como PDF, que é esse documento que vai ser juntado ao processo no final das contas, após a assinatura. E não o documento docx ou ADT que tenha sido produzido aqui. Ok? Tudo bem. Vou mais uma vez deletar. Certo. Eu também posso criar um documento a partir de um modelo. Né? Essa segunda opção aqui. Então, ao clicar, o sistema vai me apresentar essa telinha e solicitar que eu digite o modelo pretendido, com a opção de asterisco para que ele liste todas. Tá? Vou selecionar aqui o modelo de decisão. Confesso que esse aqui eu nunca nem testei. Vamos ver aqui se dá certo. É um modelo muito simples, só tem teste aqui, mas basicamente é um modelo HTML que ele conseguiu renderizar aqui sem nenhum problema dentro do editor LibreOffice Online. Mais uma vez falando, modelos mais rebuscados, digamos assim, tendem a ter perda de formatação, tá bom? Mas tudo bem, já serve aqui para o nosso exemplo de utilização de modelo. E o terceiro exemplo é a carga de um arquivo que eu tenha feito no Word, por exemplo. Né? Esse editor, a gente entende que a partir da disponibilização dele por usuário final, né, o usuário vai se habituar a utilizá-lo online. Não vai mais precisar ficar trabalhando no Word para depois portar isso para o editor online. Mas a gente sabe que hábitos, né, são coisas que mudam muito lentamente. Então, o usuário, a gente entende que ainda vai passar algum tempo com esse hábito, né, de produzir o documento local e depois tentar subi-lo para o PJE. Então, para esse tipo de cenário, nós criamos aqui essa opção do carregar arquivos. Aqui você pode tanto clicar no botão, né, para abrir uma janela, né, onde vão aparecer as opções. Aqui eu vou mostrar para vocês um documento importado aqui. Está anonimizado, tudo certinho. Mas esse aqui é um documento Word que eu acabei de
de importar para dentro do editor LibreOffice, tá? Aqui você pode alterá-lo, editá-lo, fazer o que você bem entender. Você está no editor normal. Digamos, colocar esse cara aqui em negrito, itálico, por exemplo. Vou salvar. Eu volto lá, já está procedimento em negrito e itálico. Esse documento, originalmente, deixa eu abrir aqui para vocês verem que não houve perda de formatação ou coisa do tipo. É esse cara aqui, ó, abri no Word, ó, bonitinho, ele tem paginação, cabeçalho, tudo certinho, tá? Não teve nenhuma perda aí de formatação por parte do editor LibreOffice. Perceba que é um documento até relativamente rico em termos de formatação, não é simplório, tá? E aí, o resultado ao importá-lo é esse. Não houve perda de formatação, tudo mantido, paginação, tudo certinho. Certo? Muito bem. Feito o meu documento, eu estou aqui em modo de minuta ainda, né? O fluxo é o normal do PJE, né? Eu vou transitar esse cara aqui para a próxima tarefa. No caso aqui é uma tarefa de seleção de movimento. Selecionar qual o movimento desse cara. Sei, selecionar qualquer aqui. Ok, cancelamento da distribuição. E vou mandar para assinatura, que é o nosso confirmar ato, né? Que interessante, na minha instalação, o assessor aqui está com poderes de assinatura, mas é interessante eu entrar aqui como ministro, para vocês verem que ele já aparece aqui na área de assinaturas, né? Decisão. Eu vou clicar. Está aqui o meu documento para ser assinado. Assiná-lo. Prontinho. Saiu aqui da minha caixa. Vamos dar uma olhada nesse processo. Foi esse aqui, né? Ver como é que ficou isso lá nos autos digitais. Então está aqui. O nosso movimento, né, que nós selecionamos, o próprio documento, a decisão, em formato PDF, paginado, bonitinho, juntado aos autos digitais. Ok? Vamos voltar lá no nosso frame de minuta. Vou mudar aqui o nosso perfil mais uma vez. Voltei aqui para o minutarato, né? Estou como assessor novamente. Momento de minuta. Vamos dar uma olhadinha aqui sobre as opções que esse frame nos dá, né? Em termos de funcionalidade. Então, a dinâmica que vocês já entenderam, eu começo um documento, ele abre em outra aba, né? Me dá todo o espaço aí necessário para que eu consiga elaborar o meu texto, o meu documento. E aqui do lado, no nosso painel, ele abre uma visualização desse documento no formato PDF. Mas, além disso, aqui em cima eu tenho uma toolbar, ok? Que mostra o nome do tipo do documento e alguns outros ícones que são esses que a gente vai falar agora. Bom, esse ícone aqui é o ícone de edição. Então, digamos que eu esteja com esse editor, com a editoração desse documento ainda desabilitada, né? Se eu quero editá-lo, eu vou clicar nesse botão, ele vai abrir a telinha para que eu visualize o documento que eu estou trabalhando. Ok? Esse segundo aqui é o editar metadados.
Por hora, ele tem 2 metadados que eu posso alterar. Eu posso alterar aqui o meu modelo de documento e posso alterar o tipo do documento. Então, eu escolhi decisão, mas está errado, não é decisão, é despacho. Confirmo. E ele já vai mudar aqui em cima, ó. Não sei se vocês estão vendo, já está despacho. Obviamente eu vou ter que mudar, já muda aqui o texto, né? Mas obviamente se eu tivesse um texto aqui já escrito, eu teria que mudá-lo também no sentido a compatibilizá-lo com o novo tipo, né? Certo. Esse terceiro aqui é um ícone de anexar arquivos, tá? Por algum motivo não está funcionando aqui nessa minha instalação, mas o que, que ele faz? Ele permite com que você junte arquivos, né, PDF, imagem ou qualquer tipo, previsto no PJE, a esse documento principal que você está trabalhando. Okay? São aqueles mesmos arquivos suportados pelo PJE, tá? De acordo com a sua instalação. Você vai clicar aqui e vai selecionar os arquivos que você queira vincular àquele seu documento principal. Como eu disse, por algum motivo nessa minha instalação aqui não está funcionando muito bem essa funcionalidade. Mas acredita em mim, você vai carregar os arquivos, eles vão ficar aqui numa listinha, tá? Para que você possa classificá-los, o tipo de documento de cada um. E ele automaticamente, a partir do momento que ele seja assinado o documento principal, ele é juntado ao processo junto com o documento principal. Agora eu percebi a falta de um outro ícone aqui, é um olho. Eu posso entrar aqui na instalação do CNJ mais tarde para mostrar para vocês. Mas é como se fosse um olho de visualização, que muito provavelmente esse usuário aqui não tem privilégio para isso, em que você clica para tornar o processo, o documento sigiloso, e ele muda o ícone, né, para um olho cortado, digamos assim. E você, ao clicar novamente, ele volta aquele documento a documento público. Tá? E se o usuário tiver privilégio de assinatura, ele vai aparecer uma canetinha aqui do lado, onde você pode assiná-lo, que foi o ícone que eu usei justamente para assinar o documento lá no exemplo anterior. Por último, eu tenho aqui a lixeirinha. Essa minuta aqui não tem mais nada a ver, eu quero começar do zero. Eu clico aqui, ele vai deletar esse documento da base do PJE, os PDFs, e da base do LibreOffice Online lá na nuvem. Ok? Eu acho que é isso. Fico à disposição aí para qualquer dúvida, questionamento, sugestões. Dr. Braulio, retorno a palavra para o senhor. Obrigado, Augusto. Nós fomos respondendo algumas coisas ali. Você passou por todos os itens, né? Muito bom. Eu vou pedir a vocês, para a gente ter a dinâmica que tivemos nos outros webinars, em que você, ao clicar lá nos participantes, que tem um ícone embaixo com a imagem de uma pessoinha, quando você clica, no canto inferior direito tem lá uma mãozinha, a mão lá virtual. Se alguém quiser fazer uma pergunta verbalmente, pode usar dessa funcionalidade ali. Se o Tiago, que está ajudando a responder, quiser transmitir para o Augusto alguma pergunta aí que foi feita. Tem um aqui, ó. Rui Tavares. Rui, você se identifica, diz de qual é o tribunal e pode fazer a pergunta. Eu vou abrir o som aqui para você. Vamos lá, Rui. Rui? Seu som está liberado. Não. Acho que levantou talvez por engano. Alguém mais que tiver... está sem microfone. Ok. Alguém mais, se tiver pergunta... lá, tá. Andrei Lima. Vou liberar para o Andrei falar, então. Pronto, Andrei, pode falar. Boa tarde a todos. Meu nome é Andrei, eu sou do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E a minha dúvida é em relação ao Elasticsearch, aquela ferramenta que tem no CKE Editor atual, que eu consigo pesquisar a base de atos judiciais já proferidos, né? Como que ficará com esse novo editor? Perfeito, Andrei. A gente está trazendo essa funcionalidade da pesquisa
para um âmbito mais global do PJE, tá? Nós vamos ter a pesquisa como um Google-like, digamos assim, dentro do PJE. Estamos, inclusive, trabalhando com o pessoal do teu tribunal, tá? Isso aí, do TRF1. E a ideia é que ela não fique mais restrita apenas ao editor. Ela vai ficar com uma funcionalidade global do PJE nesse sentido. Entendi. E só mais uma pergunta. Se o serviço do LibreOffice sair do ar, aí o tribunal tem que fazer chaveamento do editor, porque vai ficar impedido de minutar, né? Ou não tem esse risco? A gente trabalha para ter uma infraestrutura robusta, né, Andrei? Realmente a gente ainda não teve nenhum relato desse tipo na utilização aqui no CNJ. Mas, eventualmente, se acontecer, a gente tem protocolo de atendimento rápido, né, para restabelecer o serviço. E no pior dos casos, digamos assim, seria isso que você está falando, né? Chaveamento para o editor anterior, que não vai ser retirado de dentro da versão. Mas a gente acredita que isso aí vai ser muito difícil de acontecer, tá, Andrei? Entendi. Porque mesmo na eventualidade de ter uma lentidão no serviço ou indisponibilidade, a gente tem aqui um protocolo de atendimento bem rápido nesse sentido. Tranquilo. Obrigado, Augusto. Abraço a todos. Valeu, Andrei, obrigado. Agora o Tadeu Menezes, e depois o Antônio Lucas. Tadeu, vamos lá. Boa tarde, doutor Braulio. Boa tarde, Augusto. Parabéns, Augusto, pela apresentação. A minha dúvida a respeito desse novo editor é que hoje nós estamos em processo de implantação do PJE no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, né? Então, eu faço parte da equipe aí do Tribunal de Sergipe. A minha dúvida relacionada a ele, que a gente acreditava que com esse novo editor, a gente já pudesse utilizar aquilo que por meio do TinyMCE a gente já consegue. É que você na tarefa de minuta, você consegue minutar, assinar o documento e movimentar. Então, em uma mesma tarefa, você teria essa possibilidade, ou talvez apenas duas tarefas, né? Uma de minuta e outra para assinar e movimentar. Então, a gente certamente aguardava também que essa funcionalidade. Eu não vi na apresentação, eu não sei se esse editor ele vai permitir, né, que a gente possa fazer isso, assinar, né, e tramitar na mesma tarefa, sem precisar fazer esse passo a passo, né, de minutar, né, depois passar para a tarefa de movimento, selecionar movimento, depois assinar, e aí era essa a minha pergunta. Tadeu, ele permite sim. Eu coloquei aqui o exemplo da forma que a gente utiliza aqui no CNJ, tá? Mas perceba, quando a gente vai usar o editor, ele vai abrir numa outra aba sempre, tá? O que pode ser configurado lá no fluxo para aparecer no mesmo frame é aquela parte da visualização onde mostra o PDF que está sendo gerado a partir da editoração do documento. Ali você poderia configurar o frame para mostrar, por exemplo, a parte de seleção de movimentos, junto com o editor, tá? Mas, assim, só para deixar claro, quando você vai editorar, digamos assim, ele sempre vai abrir uma nova aba para que você faça a sua editoração, tá? Para que você produza o seu texto. Mas sem nenhum prejuízo de lá no frame você ter outros itens, a exemplo do que existe hoje no PJE com a utilização do TinyMCE, tá? Isso aí é só configuração mesmo. A configuração que a gente está utilizando no CNJ é essa que eu apresentei para você, de selecionar o movimento após a minuta. Os usuários normalmente gostam porque a tela fica mais limpa, né? Então, assim, acho que isso aí vai muito do teu usuário, de como é que ele prefere ter isso dentro do sistema. E mais uma pergunta, então, Augusto. Então, o editor ele faz também aquele check se foi vinculado a algum movimento, como o Tiny faz também? Ele faz esse check de movimento se a pessoa selecionou ou não, para, no caso, no momento de assinatura? Sim, sim, isso continua valendo, né? Tudo isso é feito utilizando aquelas variáveis de fluxo que já tem hoje, né? Da modelo tradicional, digamos assim, né? Isso continua sem problema nenhum, essas verificações não foram retiradas. Tá bom, então, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Tadeu. Augusto, tem uma pergunta aqui do Rui, é que ele estava sem microfone, e aí ele escreveu aqui.
se há algum problema, o Rui é do TSE, se há algum problema, se o usuário minutar, salvar e assinar o ato, e em seguida transitar nas tarefas de fluxo sem fechar a aba do editor. Problema nenhum. Não tem nenhum problema. Certo. Segunda pergunta, o editor permite inserir imagens, fotografia, por exemplo, no corpo de texto, formatando o tamanho da foto? Permite sim. É como eu falei, né? É um editor completo. Se você consegue fazer isso no Word, vai conseguir fazer lá também. Se a Microsoft faz, a gente faz. Exatamente. Agora, eu não me lembro se era o Antônio Lucas que eu passei que fez a outra pergunta. Antônio Lucas? Boa tarde, Dr. Braulio, boa tarde, Oi. Augusto. Parabéns pelo trabalho, ficou bem legal o editor. Tem uma coisa que talvez seja uma sugestão, não vi se os movimentos aparecem na toolbar, tipo, quando o magistrado vai assinar, eu não sei se os movimentos já aparecem ali, que eu acho que seria interessante ele saber, tá, eu estou assinando e tais movimentos vão ser lançados. Uma segunda dúvida é se é possível, ou se vocês já têm isso em mente, que esse editor fique disponível para os advogados. Isso já está no roadmap de vocês. E uma terceira pergunta, assim, algo assim, eu sou do TRT4, desculpa, eu não me apresentei propriamente. Mas, tipo, se a Justiça do Trabalho quisesse, tipo, qual seria o esforço do lado do PJE e se seria possível usar esse editor? Mas, enfim, é só mais curiosidade essa última. Tá, vamos lá. Primeiro é sobre a movimentação. Eu falei lá na apresentação, talvez eu tenha passado muito rápido, mas a nossa ideia é enriquecer aquela toolbar, tá? Aqueles itens que tem hoje na toolbar do editor. E um dos itens que deve ser incorporado mais rapidamente é justamente a seleção de movimentação lá na toolbar. Tá, Lucas? Além desse, a gente também cogita colocar um para que você já possa utilizar aquele ato como expediente, que é o que a gente tem hoje no Minipack, né? Que foi desenvolvido lá pelo pessoal do TJDFT. Também tem um ícone para isso, tá? Sobre a utilização por advogados, a gente, por hora, não está trabalhando nessa hipótese, né? A gente está trabalhando mais com o público interno mesmo. Até porque, né, Augusto, a gente tem uma questão que a gente vai ter que medir o desempenho, né? Exatamente. Eu não sei se se eu me fiz entender na apresentação, Lucas, mas tudo isso está na nuvem disponível para todos os tribunais, né? Sim. Então eu tenho uma quantidade de conexões X hoje em dia, mais ou menos, né? Utilizando ele somente de forma interna. Se eu abro isso para os advogados, e aí hoje a gente tem 1.200.000 advogados inscritos na OAB, né? É lógico que nem todos eles são ativos no sentido da utilização do sistema, mas um percentual bem significativo deles já estariam utilizando. Então a gente teria que fazer um estudo aí para verificar a viabilidade disso, né? E sobre a utilização da JT? Isso. Desde que utilize o padrão de chamada do serviço, que a gente tem na nuvem, né, como o Rodrigo explicou lá no outro webinar, né, aí é possível. Entendi. Exatamente, doutor Braulio, é isso aí. Basicamente, Lucas, aquilo que a gente vem caminhando nessa jornada de webinários, né, e mostrando como é que é a questão da nuvem utilizada pelo PJE. Né? Se o sistema lá da ponta estiver adaptado para fazê-lo, não há impedimento, o serviço vai responder normalmente. Entendi. Muito obrigado, Augusto. Valeu. Boa tarde. Pedro Jorge é um advogado que pediu para participar. Doutor Pedro. Olá, doutor Braulio, boa tarde. Quero agradecer, Augusto, parabéns pela ferramenta. E já achou contemplado pela resposta. O que eu ia pedir era exatamente que chegasse a nós essa ferramenta maravilhosa, né? Mas fico aqui na torcida e cada passo que o PJE vai dando em termos de sua excelência, eu vou brigando para que a gente melhore cada dia mais. Então, eu fico no aguardo com paciência, tá certo? E agradeço a doutor Braulio pela cabida participação aqui com vocês. Sucesso para todos e meu abraço especial para o pessoal daqui do TJRN. Eu sou um funcionário do Tribunal do TJRN aposentado. Eu deixo meu abraço e congratulações para Paulo por estar aí conosco. Um abração, Augusto. Obrigado, doutor Braulio. Obrigado, doutor Pedro. Um abraço. Lúcio Ribeiro. Vamos lá. Bota no mute aí, Milan. Ué? Não vai falar, Lúcio? Eu fiquei com a dúvida quanto à questão da sessão de julgamento, que
tem um frame específico do editor de texto, se foi também atualizado ou se há uma previsão de fazer essa atualização. Está no nosso backlog. Está no backlog. Inclusive, vocês são convidados a nos ajudarem, já que ajudaram a fazer esse filho nascer. Com certeza. Estamos à disposição aí, doutor. Eles Mas são essa é uma prioridade. Eles são os pais da criança, a gente só adotou. Aliás, parabéns, viu, Lúcio? Foi uma sacada fantástica de vocês. Pronto. Muito bom. Então, e está no backlog, Lúcio. A gente vai trabalhar com isso. Ótimo, ótimo. Então tá, Vamos para ajudar também. Ótimo, bacana. Vou desativar o som. Eu acho que é isso, Augusto. As perguntas por escrito lá, vamos ver se tem alguma mais aqui. Se a gente poderia responder. Acho que o Thiago matou todas lá. O CNJ irá liberar um ambiente de homologação para que os tribunais façam homologação? Sim. Essa apresentação, inclusive, esse ambiente da minha máquina já foi apontando para o ambiente de homologação. Dando até eu não passei essa informação, né? E ninguém perguntou também, né? Sobre quanto que isso vai estar disponível para os tribunais. Nós já abrimos o MR, né, para o grupo revisor. O grupo revisor acertadamente recusou o MR por falta de documentação. Então nós isso é uma coisa legal. Vocês vão me permitir dizer aqui que é uma coisa bacana. Nós mudamos a lógica, de como nós lidávamos com as issues, com os MRs, e hoje o CNJ é mais um membro da comunidade. Tanto é que esse primeiro MR foi rejeitado pela comunidade, porque faltou documentação, teve que voltar. Agora o Antônio Augusto complementou. Então, nós tivemos um MR do CNJ que foi rejeitado pela comunidade. E agora ele voltou. Acertadamente. Acertadamente. Então, isso foi muito legal. Muito bom. E aí, a gente teve que correr atrás de ambiente, de documentação. Então, na próxima semana, a gente vai reabrir esse MR, a documentação vai ser colocada no primeiro momento na issue, tá? Para que os revisores consigam testar, subir o ambiente e tudo mais. E aí, uma vez aprovado e entrado numa versão, a gente pega essa documentação e migra lá para o nosso repositório de documentos, que é o docs.pje.jus.br. E lá vai ficar. O José Francisco Sodré tem uma pergunta aqui também, Augusto, vou ativar. Pode falar. Alô, boa tarde. Eu estou aqui como convidado, tá? Eu sou do jurídico de Porto Velho, da Caixa Econômica, e consumidor aí do Web Service do PJE, e eu gostei muito dessa aplicação do LibreOffice integrado dentro do PJE. Só que eu gostaria de fazer uma pergunta. É possível fazer a mesclagem de dados de outros processos dentro de um documento que está sendo editado aí dentro do LibreOffice? Fazer a mesclagem dentro do LibreOffice. Olha, a gente nunca tentou aqui. Possivelmente, assim, qual seria o exemplo? Por exemplo, no meio da minuta, eu preciso de uma informação que está em outro processo. Eu consigo, por exemplo, dar um comando lá dentro e buscar esses outros dados de outro processo para colocar ali dentro do corpo do meu texto? Talvez a gente tivesse que desenvolver algum plugin, né? A plataforma, o LibreOffice Online, ele permite que você desenvolva plugins, né? Nós já temos até alguns aqui que a gente gostaria de ter dentro da plataforma. Talvez isso pudesse ser feito por meio de plugins, né? Desenvolve o plugin, coloca no LibreOffice Online e aí ele faria essa atividade, né, de buscar essas informações e incorporar o texto. Mas eu acho que nativamente dificilmente vai ter. Obrigado, Augusto. Obrigado. Gostei muito da aplicação, principalmente porque é de graça. Exatamente. Obrigado. Augusto, tem uma pergunta sobre o uso do editor, aqui do Dr. Paulo Domingues, do advogado Paulo Domingues, sobre a previsão de intimação na tarefa do editor. Daí é frame, né? É no frame, né? Ele pode colocar lá no frame para intimar, né?
Pode. Bom, eu acho que tem uma informação também que é importante, talvez alguns participantes estejam com essa preocupação. Dá para utilizar no frame, a gente pode colocar, né? Mas eu me lembrei de um detalhe, doutor Braulio. Alguns tribunais fazem o envio dos dados para o DJE partindo do princípio que o documento está no formato HTML dentro do PJE. E aí, pensando nisso, o que a gente fez, tá? Para não quebrar essa compatibilidade? Ao salvar o documento, ao assinar o documento e juntá-lo ao processo, a gente cria uma versão HTML dele e guarda localmente para esse tipo de finalidade, tá? Então, mesmo que que ainda não esteja pronta essa adaptação que o desembargador Paulo Domingues está falando, a gente pode continuar utilizando o HTML que ele vai gerar automaticamente ao ser juntado o documento ao processo, entendeu? Ok. Temos mais pergunta aqui. Eu acho que matou. Tá. Vamos lá. Algumas notícias. Primeiro, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho um recado. Tem uma pergunta sobre gravação. Vários perguntaram sobre isso. Eu respondi lá no chat, mas vou voltar a falar. Todo webinar ele é gravado e colocado à disposição. Ele está no canal do CNJ no YouTube e na página do projeto, do programa PJE, no portal do CNJ. Tem uma página específica lá e um dos itens é capacitação. Então, você acessando esse item capacitação, lá tem todos os vídeos, desde o primeiro webinar. Somente o do dia 12, nós tivemos um problema técnico causado aqui por esse operador. Agora eu transferi isso para não ter mais esse problema. E nós tivemos que regravar. Nos próximos dias ele estará disponível. Nessa semana aí já estará disponível. Eu vou agora, nós vamos dar um passo seguinte. Existe um projeto do Conselho que é agregado a todas essas nossas iniciativas, que é o GitJus, que é um repositório de projetos de códigos. Eu vou pedir para o Paulo Porto falar rapidamente do GitJus para nós e depois eu tenho os recados. É fundamental vocês conhecerem esse projeto, é um projeto muito legal, que já está valendo e que nós estamos aproveitando o GitJus para muitas das coisas que nós temos aqui. Então, vale a pena vocês conhecerem. O Paulo vai falar rapidamente aí sobre o GitJus para nós. Você já está liberado aí para apresentar, Paulo. Doutor Braulio. Pois não, conselheiro. Eu vou pedir licença só a vocês e ao nosso Paulo Porto, Augusto, ao Tiago Vieira. A questão agora está ficando muito técnica e aí realmente não comporta mais a minha participação, não. Tá bom? Eu gostaria só de agradecer aí a apresentação do Augusto. Foi espetacular. As perguntas contribuíram muito, né, para o esclarecimento de alguns pontos que ficaram mais obscuros, mas parabéns pelo webinar, foi maravilhoso. Aproveitei bastante, mas daqui em diante eu não vou entender nada, então não vou economizar esse tempo. Obrigado, um abraço. Bom final de amigos, um abraço. Tchau. Sucesso, você também. Obrigado. Até mais, conselheiro. Eu tenho uma questão, obrigado. Tem uma questão, Augusto, da documentação e do projeto lá, né? Você precisa passar alguma informação em relação a isso, não, né, Augusto? Não. Não. Tem uma informação recente. Tá. Eu quero lançar aqui um desafio em relação ao editor, que é a construção de plugins na barra de ferramentas do editor LibreOffice. A documentação na comunidade não é tão boa nesse sentido. A gente viu uma documentação para desenhar o plugin, o botão, mas não o que vai atrás dele. Então, eu lanço aqui um desafio para vocês. Teve um lá que falou sobre usar Python e tal. Faça contato com a gente e, por favor, nos ajude. Eu lanço esse desafio. O cara que conseguir fazer um plugin ali vai ganhar um prêmio. Vamos lá, Paulo Porto. Vamos lá. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, espero que todos estejam vendo. Se não tiverem, me avisem.
O Braulio pediu para falar aqui sobre o repositório do GitJuice, mais especificamente depois que eu tive a ideia de criar um repositório lá, que é para armazenar uns scripts úteis aí do PJE, cuja finalidade é a gente compartilhar aí as nossas experiências, né? Nossos scripts de banco de dados, scripts que visam auxiliar a aumentar a produtividade da gente, né? Então, para a gente começar aqui, eu trouxe aqui a motivação da criação desse repositório, que é a portaria 7 do CNJ, de 16 de junho de 2020, que institui o Repositório Nacional de Software, né, de versionamento, aí, que é o GitJuice. E qual é a finalidade dele? A finalidade do GitJuice é o acompanhamento dos projetos, né? Os tribunais, a gente sabe que tem criado aí várias soluções dentro dessa comunidade, desse contexto aí de PJE para auxiliar ferramentas, sistemas satélites, scripts de banco de dados para fazer algum tipo de ajuste dentro do sistema, para, obviamente, corrigir alguma situação, como também outros scripts, que a gente chama de outras linguagens, que visa auxiliar aí a produtividade, né? Como, por exemplo, eu apresentei lá nos primeiros webinars sobre os scripts lá para fazer o versionamento dos nossos fluxos. Então, acabei tendo que criar 2 repositórios, um repositório para armazenar os fluxos e outro repositório para armazenar os nossos scripts. E outra coisa que motivou aí, né, esse nosso repositório aqui, que foi criado, também o controle do versionamento desses arquivos, né? Uma vez que o GitJuice é um repositório nacional, a gente consegue, né, não só ter esse acompanhamento, como eu já falei, como também o versionamento desses arquivos, né, dessas soluções que são compartilhadas com todos os tribunais. E também o GitJuice, como acredito que todos já saibam, ele está aberto para todos os tribunais, né, para os magistrados, para servidores, e ele nada mais é do que um repositório central para a colaboração e inovação do Poder Judiciário. Eu vou mostrar mais um pouco como é que funciona de fato aí o GitJuice, onde é que ele está armazenado, como é que a gente vai proceder aí para solicitar o acesso. Mas atualmente a gente sabe que nós temos dentro do GitJuice hoje apenas 5 soluções. Nós deveríamos ter muito mais aqui, né? Porque talvez tenha sido isso, a falta desse momento aqui com a gente, para que a gente possa disseminar esse GitJuice, né? Para poder os senhores enviarem as soluções aí, né, que foram desenvolvidas aí nos tribunais onde os senhores encontram. E já estamos com 8, viu, Paulo? Já está com 8? 8. Tá, essa eu terei ontem, né? Talvez é porque esteja com um subprojeto aqui. Talvez. Mas o fato é que o GitJuice ele está aí, ele está pronto para ser acessado, está pronto para ser colaborado, e a gente espera que essas soluções locais desenvolvidas pelos os tribunais, elas sejam inseridas aqui dentro do GitJuice. Porque é justamente esse espírito colaborativo, né, que o CNJ vem prezando aí, para justamente fortalecer ainda mais essa comunidade do PJE. Então, eu tive a ideia, da semana passada, de criar esse repositório aqui, que é o PJE Scripts, né, que tem essa finalidade aí, e aí acabei tendo que contextualizar a existência do GitJuice, para que os senhores possam, de fato, também contribuir aí com esse repositório. Então, o repositório PJE Scripts específico, né, que eu
eu criei semana passada junto com o auxílio aí do Rodrigo Menezes. Qual é o objetivo, né, do nosso PJE Script, desse nosso repositório? É o compartilhamento daqueles scripts, né, que tem alguma certa utilidade dentro do PJE. Então, a gente sabe que existem situações em que é até oriundo do próprio contexto da aplicação e, por exemplo, existem situações em que alguém assina um documento e esse documento, às vezes, não preenche uma data disjuntada, né? Porque, sei lá, o camarada foi lá e fechou na hora da assinatura, e aí, como o PJE Osso, ele fica fora do PJE, né? Então, ele não existe esse controle transacional. Então, esse script que corrige essa data disjuntada, o que é que ele faz? Ele pega a data de assinatura do documento, porque ele está preservado a data de assinatura, o documento está assinado, e acaba preenchendo o campo de dados juntada. Então, esse é só um desses exemplos aí desses nossos scripts, que tem essa utilidade, né, para fazer esse ajuste, né, que ocorre eventualmente com alguns processos, com algumas assinaturas, né, e alguns colegas até, eu vejo que uns vão pedindo ao outro ali, né, olha, eu estou com esse problema, o que é que eu posso fazer? Ah, não, você roda esse script aqui e você consegue resolver o seu problema. Então, o PJE Script, o objetivo maior dele é esse compartilhamento aí desses scripts, dessas soluções aí, né, nesse contexto mesmo de script, tá? Contexto de aplicação, de soluções, é interessante que os senhores criem um repositório dentro do GitJuice com a solução dos senhores. E aí o próprio GitJuice, ele tem uma norma dentro dele, e, na verdade, tem um padrão dentro dele, né? A norma é a portaria 7, mas ele tem um padrão dentro dele que eu vou mostrar daqui a pouco como é que é esse padrão aí para a criação desses repositórios, dessas soluções. Mas, como eu falei, existem scripts de banco de dados, scripts não só de banco de dados, mas scripts de outras linguagens também, Python, Node.js, se alguém já tiver na vibe aí do Go também, algo que realmente a gente veja que a comunidade do PJE ela vai se beneficiar de alguma forma, né? E aquilo ali vai ser interessante para todos da comunidade, ou pelo menos uma grande parte da comunidade. Então, aqui a gente está nesse repositório para colaborar as resoluções de problemas, melhoria de produtividade de trabalho, que é o caso do script Python que eu desenvolvi, que é para fazer o backup dos fluxos, né, que apresentei, salvo engano, foi no nosso segundo encontro. E organização de ambientes do PJE também, por exemplo, o famoso script do Armageddon, para quem já está aí, né, utilizando o PJE de longas datas, sabe que a gente tem esse script aí do Armageddon, que ele limpa a base de dados para a gente começar a trabalhar lá com um ambiente de treinamento, um ambiente de testes, né? Eu também criei recentemente um script para embaralhar o nome das pessoas, né? Então eu posso pegar uma base de dados e eu consigo embaralhar todos os nomes das pessoas. Embaralhar, que eu falo, é colocar nomes fakes ali dentro dos nomes dos usuários. Isso é muito importante porque, por exemplo, recentemente a gente fez um treinamento do PJE criminal e a gente precisava ter esses nomes preservados, porque a transmissão do treinamento ia ser via YouTube. Então, a gente não poderia deixar os nomes das partes mostrando lá. Então, um desses scripts que estão aqui, né, é justamente esse, para substituir os nomes das pessoas por nomes ali, vamos dizer assim, de codinomes. E dentro do PJE Script, se a gente abrir lá o repositório, a gente vai ver uma separação por pastas, né? Todas as instruções do PJE Script eles estão dentro do arquivo README, tá? Então é importante que quando entrar no repositório, os senhores deem uma lida aí nesse arquivo README, que vai aparecer aqui embaixo, naquele padrão que é do próprio Git.
dessas próprias ferramentas, GitLab, GitHub, né? E eles colocam aí naquele Markdown. E aqui vão estar todas as instruções. E aí eu vou mudar aqui para que os senhores possam ver aqui, de fato, o nosso repositório. Então, está aqui o nosso GitJuice, tá? Nosso GitJuice, para os senhores terem acesso. Os senhores podem vir aqui e solicitar o acesso, tá? Clico quando ele tem esse ícone aqui, ó. Clique aqui para mais informações sobre o repositório. Ele vai abrir a página do GitJuice aqui dentro do site do CNJ. Então, tem todas as informações aqui, inclusive em se tratando aqui do acesso, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, caso eu já tenha um acesso no Git, o que eu devo fazer? Então, eu tenho que solicitar o acesso, né, e preencher um formulário aí com o nome completo. Caso não tenha acesso ao Git, aí tem que ir nesse endereço aqui para que os senhores possam solicitar, né, anteriormente aí o cadastro dos senhores aí dentro do GitJuice, tá? Então, depois vai seguir o mesmo fluxo aqui que é seguido aqui nesse caso já tinha acesso ao Git. Tá? E aqui fala sobre a regulamentação, né, que é a portaria 7 de 2020 do CNJ. Está aqui a portaria. Então, se os senhores quiserem se aprofundar um pouco mais desse normativo, pode acessar por aqui. E aí temos o nosso PJE Script, né, que é o nosso objeto de fala aqui principal da nossa apresentação. E aqui dentro dele tem, como eu falei, todas as instruções para envio de scripts. Tá? Então, eu tenho aqui já scripts corretivos que estão relacionados a documentos do processo. Se eu clicar aqui, eu tenho já um script aqui chamado corrigir data de juntada vazia, que foi aquele exemplo que eu dei. Tá? Então, eu tenho o meu script aqui e eu tenho aqui o meu README. Então, é importante que os senhores, quando forem enviar as soluções, já enviar com o README, que é igual a história do que aconteceu aí com o editor, né? Quando mandou sem a documentação, foi rejeitado o MR. E aqui vai ser da mesma forma. Se mandar o script, se mandar a documentação, vai ser rejeitado também. Então, é importante que o senhor já manda o script e já manda a documentação, né? Colocando o objetivo daquele script, em qual momento aquele script ele vai ser rodado, né? O pré-requisito pelo funcionamento dele, qual o alvo aí a ser atingido aí, qual o público, né? Então, nesse caso aqui, vão ser os analistas, os DBAs, os DevOps da vida, para que eles possam lá configurar lá na cron, né, do banco de dados deles, para que ele fique executando isso periodicamente. E tudo isso aqui está explicado aqui com esse objetivo, tá? E coloquei nesse script aqui, coloquei também esse destaque, então os senhores podem ir colocando aí a documentação como bem entender, desde que, obviamente, fique entendível para qualquer pessoa pegar e reaproveitar aquele script. Dentro do diversos aqui, a gente tem também uma subpasta chamada ambiente. Dentro desse ambiente aqui, a gente tem um Armageddon, que é a exclusão de processo, backups de arquivos XML no fluxo e substituição de nomes de partes e advogado, que foi o que eu dei exemplo agora há pouco, né? Então, ele também mostra aqui com o script e sua documentação. Qual é o objetivo, qual é o pré-requisito, eu preciso só ter um cliente para lá rodar o meu script, né? Então, ou vai ser um DBA ou vai ser um analista que vai lá rodar esse script e ele vai substituir essas informações do nome das partes. Então, também script em Python aqui, né, que é o nosso script para fazer backup de fluxo. Então, está aqui toda a documentação, né, os pré-requisitos, precisa ter o Python instalado, as credenciais do banco de dados, obviamente, para ele ir lá no banco de dados, puxar o fluxo e gerar o XML. Então, eu já contribuí aqui com os principais scripts aqui que a gente utiliza aqui no TJRN e faço o apelo aqui para todos,
para que todos possam, né, enviar e colaborar com esse repositório, não só do PJE Script, mas também para a gente, de fato, dar uma turbinada aqui no GitJuice com as soluções que são aplicadas aí dentro dos tribunais dos senhores. Tá? A gente tem essa comunidade aí, está ficando muito bacana essa iniciativa de fazer esses webinars, né? A gente está vendo aí que está ficando... eu vejo aí nos comentários todo mundo elogiando, então é uma comunidade que está crescendo, e como o doutor Braulio disse, o CNJ está virando membro da comunidade, né? Então vai estar lá como um item da governança disso daí, mas é um membro da comunidade. Então é importante que os tribunais ele possam compartilhar todas as suas soluções através deste repositório aqui, para que outros tribunais também se beneficiem, vejam, contribui também. De repente, um tribunal pega isso daqui, faz um fork de um repositório desse e já começa a implementar melhorias daquilo que aquele tribunal que criou fez, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu aí com o editor LibreOffice, que nasceu lá com o OnlyOffice, depois o CNJ entrou na jogada e depois já viu que tinha algum problema que poderia gerar com licença, já foi aprimorando e virou a utilização do LibreOffice. Então, já foi melhorando, já foi, né, dando esse up, e aí esse processo colaborativo, de fato, dentro de uma comunidade, são perspectivas infinitas. Então, desde já, era isso que eu tinha para mostrar, algo bem simples mesmo, bem sucinto, e conto com a colaboração de todos aí para que os senhores possam, né, fazer essa contribuição. Temos os fluxos aqui, é importante que os senhores também coloquem os fluxos dos senhores aqui também, tá? Porque muitas sacadas de ELs vão estar dentro dos fluxos, um tribunal tem uma sacada, o outro não tem, então a gente compartilhando aqui os nossos fluxos também fomenta aí e alimenta ainda mais essa comunidade que está cada vez mais rica, que é a do PJE. Então, agradeço aí a participação e desejo boa tarde a todos. Paulo, muito obrigado. Só mantenha só um pouquinho essa tela, que assim, ó, se a gente observar ali no primeiro item, da automação avançada, é o material do Rodrigo Menezes, no webinar que trata de fluxos de APIs, olha lá, o webinar que fala sobre como utilizar serviço de IA, o webinar que fala da nuvem, que fala da chamada de API, e do BPM. E o último lá você trouxe dos fluxos, em que tem o fluxo do PJE Core, que já é todo na lógica de mini fluxo, que já pode ser utilizado como uma base aí, né, para o pessoal. E também você deve estar lá o que você deu nos primeiros webinars. Também. Beleza. Gente, tenho só alguns avisos muito rápidos. Dia 3/7, próxima sexta-feira, volta o Paulo Porto, em que ele vai falar para nós sobre automação de etiquetas e de outros documentos e a assinatura automática disso, né, Paulo? O sistema gerando... Automação de etiqueta não, automação de certidões. Automação de certidões. O sistema gerando automaticamente certidões e publicando e juntando no processo e dando encaminhamento no fluxo. No dia 10 de julho, nós vamos ter um webinar um pouco diferente, que nós vamos falar sobre um projeto que o CNJ está desenvolvendo com a Universidade Federal de Pernambuco, em que nós estamos criando um laboratório dentro da nossa área de inovação, um laboratório de mineração de processo, em que nós vamos aprender sobre essa área da ciência de dados. Quem vai nos ajudar é o Rafael de Castro, do TJ de Pernambuco, junto com alguns professores da universidade, e nós vamos falar sobre isso no dia 10 de julho. E no dia 17 de julho, nós vamos falar sobre o robô do eCarta, ou AR Digital, que estará disponível também para todo mundo, esse serviço em nuvem, para que os tribunais possam configurar e usar o eCarta. No dia 17 nós vamos falar sobre isso. E já adiantando que nas próximas semanas nós vamos colocar à disposição também um projeto na nuvem, que é aquele do TJ da Bahia, aquela mensageria via Telegram. O tribunal, nós já ajustamos com o TJ Bahia e vamos colocar esse projeto em nuvem e depois
aí a gente anuncia aqui e faz a divulgação para vocês, para quem quiser utilizar o projeto. Ok? Gente, o BNMP vai ser ainda em julho. A gente vai ver uma data aí, nem que seja extraordinária, a gente resolve isso ainda em julho, com relação ao BNMP, que teve uma pergunta ali. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer o apoio que vocês têm dado, e tem sido um prazer organizar esses eventos para passar esse material para vocês, para que o nosso projeto cresça cada vez mais. Muito obrigado, tenham todos um bom final de semana. Está encerrado o evento.